Paz do Senhor e boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe, dê uma tarde abençoada para todos nós. E vamos agradecer a Deus, Jesus Cristo Santo, por permitir nesse momento agora, esse horário, nós estamos falando com eles através de sua palavra viva, né, que é o Evangelho de Deus, né? Porque Deus é vivo e a palavra de Deus é fôlego da vida de Deus. Então nós vamos conversar com Deus vivo e Ele vai ouvir nós também, né? Vamos conversar com Ele e Ele ouvir nós, em nome de Jesus. É uma leitura muito importante para as igrejas, né? Que hoje está tão difícil você dar aula hoje até na igreja. Parece que o povo se sente inflamado quando você fala a verdadeira palavra de Deus. E principalmente os próprios dirigentes de igreja. Eles se sentem que nem parece estar magoando, né? Eu digo porque eu sou testemunha em alguns lugares disso daí, né? Parece que tem medo da verdade ou a verdade não vive na igreja, tá? Então nós vamos ouvir agora essa leitura que significa aí, o que a Bíblia diz sobre o crescimento da igreja. O que a Bíblia fala para nós do crescimento da igreja? É seguir o Evangelho, é estudar, respeitar as doutrinas de Deus, a doutrina eclesiástica, né? E aí é onde nós vamos encontrar a verdadeira e pura palavra de Deus. Mas parece que hoje em dia alguém tem medo, né? Mas eu vou dar aquela leitura. Aqui está a pergunta, né? O que a Bíblia diz sobre o crescimento da igreja? Aí aqui está a resposta, tá? Essa leitura é muito longa, mas eu não vou fazer tudo, né? Porque não, nós vamos demorar muito tempo, né? Mas eu quero agradecer que todos ouçam e prestem bem atenção a essas palavras, né? A resposta: apesar do fato de que a Bíblia não se dirige especialmente ao crescimento da igreja, mas como não diz? É porque ela está por trás de tudo, né? Não é que a Bíblia especificamente ao crescimento da igreja, não. Ela está por trás. Olha, o princípio por trás do crescimento da igreja é entender o que Jesus fala. O que Jesus fala? Está na Bíblia. Então, por trás de tudo isso da igreja está a Bíblia nos ensinando que nem Jesus disse, né? Aí fala mais aqui. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não permanecerão contra ela. Por que ele está trazendo isso? Onde tem a leitura, onde tem o ensinamento bíblico, a obediência da palavra de Deus, onde tem a doutrina sã dentro da igreja, essa igreja cresce. É uma igreja que cresce, né? Nem o diabo vai atentar. Mas se não tem dentro da igreja isso, aí diz, apóstolo, como é que vai dizer que o diabo vai? Tem muitas pessoas trazendo o inimigo para dentro da igreja, trazendo o coração pela maldade, né? Isso não serve, né? Então, o que diz aqui, olha? Paulo confirmou que a igreja tem sua fundação em Cristo Jesus. A igreja tem a fundação em Cristo Jesus. Se não seguir o mandamento que Cristo Jesus manda falar, que ele fala aqui na palavra, no Evangelho de Deus, né? Que ele fala, a igreja como é que pode crescer? Não tem como crescer, onde Deus não é o fundamento da igreja, né? Aqui fala mais, inclusive eu vou até os versículos contar. Coríntios 3:11. Jesus Cristo também é o cabeça da igreja. Ó, Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, que a igreja somos todos nós. Nós temos que aceitar a verdadeira palavra. E aqui, e a vida da igreja, João 10:10, tendo dito isso, importante lembrar que crescimento pode ser um tempo relativo. Porque não é porque hoje abre uma igreja, então a igreja ela vai crescendo hoje. Ela tem o tempo de crescendo, por quê? Principalmente na sabedoria e entendimento. Sobre a leitura, sobre guardar o mandamento, sobre respeitar a palavra de Deus, e seguir um exemplo de Jesus, só tem que crescer. Há tipos diferentes de crescimento. Alguns dos quais não têm
nada a ver com o número. O que está dizendo isso? Não é o número de gente que tem na igreja, não é a quantidade de número da igreja, se a igreja é grande ou pequena. Ele está falando em qualidade de igreja. Aquela que regra a doutrina a sério, leva a risco. Aí sim, essa que é a igreja que Deus quer, que Jesus quer. Tá? Se for grande e haver ali dentro a igreja vivida em Cristo, beleza. Se for pequena também, beleza. É que o importante é isso. Aí diz Mark, olha, uma igreja pode ser viva e estar crescendo. Como é viva? No avivamento, na palavra, no crer, na fé. Tudo isso daí tem a ver com o crescimento da igreja. Tá? Apesar de que o número de membros frequentadores não mude. Não importa se tem 20, se tem 10, se tem 100, 200, que aquele pessoal não muda, né? Os frequentadores não mudam, porque quando não muda de uma igreja para outra é porque ali dentro ele está vendo doutrina. Ali dentro ele está vendo regra, ensinamento, né? Que o poder de Deus está ali dentro. É aqui. Se aqueles na igreja estão crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, submetendo-os à sua vontade para a sua vida. O que Jesus quer de nossa vida? Que nós cresça biblicamente, que nós cresça na graça, na oração, no jejum, na fé, no amor. Tudo isso é importante. Aí diz assim, individualmente ou conjuntamente. Ou só um, ou todo em conjunto. Essa é uma igreja que está tendo crescimento. Quando a igreja é unida, tem uma corrente unida, vive em oração, vive toda em comunhão, essa igreja que está tendo crescimento, né? Verdadeiro. Ao mesmo tempo, uma igreja pode ter mais e mais pessoas frequentando seus cultos. Semelhantemente, ter grande número e ainda ser espiritualmente morta. Para uma igreja cheia, que nem está falando a palavra, não sou eu, aqui é a palavra, é uma igreja morta. Não tem crescimento. Ali não tem o dom do Espírito Santo, não tem oração, não tem fraternidade um com o outro. Ou quando um vai só para ele, pedir só para ele, ou querer só ele. Então é isso. Mas está dizendo um grande número e ainda ser espiritualmente morto. O que importa é ser uma igreja morta? Ela é morta para Deus, ela é morta para Cristo. Não tem crescimento que é uma igreja morta, sem entendimento. Uma igreja sem a doutrina, aceita tudo que vier. Não, não é assim não. Não é isso que Deus quer, nem está falando. Olha, o crescimento de qualquer tipo segue um modelo característico, como um organismo em crescimento. A igreja local tem aqueles que plantam e semeiam. Evangelista, porque plantar e semear. Que tipo de planta, de semente, nós estamos semeando dentro da casa de Deus? A semente nós semear é o fruto que vai ser colhido. Então ele diz aqui, aqueles que regam a semente, pastores, mestres, e aqueles que usam seus dons espirituais para o crescimento espiritual daquela igreja local. É o crescimento espiritual, não é o tamanho da casa, o tamanho da igreja, não. É o crescimento espiritual. Mas como nós podemos alcançar o crescimento espiritual? Abra seu coração para Deus, para Jesus e o Espírito Santo. Obedeça a ordem do Espírito Santo. Não queira seu espírito. Deixe que o Espírito esteja em você. Tá? Mas tem muito, parece que é o Espírito Santo, que ele já é o Espírito Santo. Não é. Tem que ter regra, doutrina, né?
Aí diz mais aqui, olha, mas note que é Deus que dá o crescimento. Como Deus dá o crescimento? Nós buscando cada vez mais a Deus. A sabedoria, o entendimento, a doutrina levada a sério, né? Aqueles que plantam e aqueles que regram vão receber sua recompensa de acordo com o seu trabalho. Que eles trabalham de acordo com o seu fruto. O que você está semeando dentro da igreja? Que fruto você espera colher nessa igreja para seu trabalho ser reconhecido por quem? Por Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Tudo para crescer espiritualmente, nós temos que abrir nosso coração para Deus, Jesus Cristo Santo. Pegar o ensinamento, ler o ensinamento, falar a verdade, ler a verdade e pôr ordem de doutrina dentro da igreja. Tá? Ordem de doutrina. Que se aproxima mais de Deus, Jesus e Espírito Santo, nós só temos que crescer espiritualmente. Tá? E aqui diz mais assim, tem que haver um equilíbrio entre plantar e regrar, para que uma igreja cresça. Isso significa que em uma igreja, local saudável, cada pessoa precisa saber qual o seu dom espiritual, para ela poder funcionar com satisfação dentro do corpo de Cristo. Será que nós estamos regrando, plantando, colhendo no corpo de Cristo, com uma satisfação para o corpo de Cristo? Ele está satisfeito com nossas pregações, com nossas orientações, com nossa administração dentro da igreja? Ou é nós que queremos administrar a igreja? Para administrar a igreja tem que pedir sabedoria a Deus, a Jesus Santo. Tem que pedir sabedoria, agradar a Cristo, a Deus Santo. Deixar eles trabalhar em nossa vida. Mas hoje eu vejo muitas pessoas que ele mesmo quer trabalhar na vida dele. Ele mesmo quer administrar. Ele mesmo quer... E não é. Primeiro a casa é de Deus. O dono da casa é Deus, Jesus Cristo Espírito Santo. O ensinamento vem vindo deles. A sabedoria vem vindo dele. Através da palavra do Evangelho. Ó, se plantar e regrar se desequilibraram, a igreja não vai prosperar como Deus quer. Tá vendo como é que é a história? Se o plantar e o regar desanimar, desequilibrar, cair, não agrada, não vai prosperar como Deus quer. Deus quer uma igreja erguida, uma igreja saudável, cheia de união, de comunhão. É o que Deus quer dentro da igreja. Mas se não existe isso, eu sou melhor do que aquele, eu sou mais do que aquele, eu tenho um cargo, eu tenho aquele. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer união, Deus não quer orgulho, Deus não quer rancor, Deus não quer eu sou. O sou é Deus, que é o que ele falou para Moisés, fala para Faraó, quando ele perguntar quem te mandou, eu sou o que sou. Então só tem um Deus que pode dizer, eu sou o que sou e pronto, acabou. Eu sou o coordenador da igreja, eu sou o dono da igreja. Não, de jeito nenhum, é Deus. Claro que precisa haver dependência diária e obediência ao Espírito Santo para que seu poder possa ser liberado na vida daqueles que plantam e regram, e para que o crescimento que vem de Deus possa acontecer. Tá vendo? Tudo vem de Deus. Se nós não abrir nosso coração, nós não estiver regrando para Deus, nós não temos nada. Porque o poder vem do Espírito Santo, de Jesus e do Espírito Santo, de Cristo, diz aqui. Claro que precisa haver dependência diária de obediência a quem? Ao Espírito Santo, para que
seu poder possa ser liberado na vida daqueles que plantam e regam, e para o que crescimento que vem de Deus possa acontecer. Se o crescimento que vem de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a obediência a Deus, uma igreja não cresce. Eu não posso fazer nada porque aquele é amigo. Eu não posso repreender aquele que é meu parente. Seja pai, mãe, filho, avô, o que for, tem que obedecer o evangelho pregado dentro da igreja. Eu não vou pregar o evangelho porque essa leitura que eu fiz não vai agradar a igreja. Eu não estou nem aí se não agradar a igreja. Eu quero que agrade, mas se não agradar, ele está agradando a Deus. Porque eu estou falando a verdadeira palavra de Deus. Deus quer que agrade ele para ver o crescimento. Porque tudo vem dele, tem que falar na palavra. Tudo vem dele. Vem de Deus. Eu estou lendo a palavra, é minha? Não, a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo minha voz, mas a palavra é de Deus, não é minha. Na igreja também é assim. Eu já vi pastores, vou pregar em tal capítulo de tal. Fala um versículo, não fala mais daquilo, às vezes bota até coisa do mundo no meio, coisa particular, coisa que. Isso é quebrar o culto. É desanimar o povo, desanimar o rebanho. Quando eu digo, eu vou fazer uma pregação, capítulo tal, até versículo tal, eu não saio daquele capítulo. Uma comparação, se eu disser, eu vou pregar aqui em João, capítulo 2, eu vou falar só dentro do capítulo 2. Não vou falar que vou pregar só em João e mudar o rumo todo da pregação e da palavra, tornar-se a minha palavra, que nem eu seja o Espírito Santo, que nem eu seja o Deus, seja o Jesus. Será que é isso? Não é isso. Tem que deixar o Espírito Santo trabalhar com a nossa vida. Tem que trabalhar com o Espírito Santo, com Deus Jesus Cristo. A administração é dele. Os profetas antigamente nunca chegaram num canto e disseram, eu vim profetizar e falar. O que ele falava? O Senhor disse, o Senhor, Deus de Israel disse, sempre ele falava. Então, eles vinham pregar o que Deus mandava. Nós também temos que pregar na Bíblia o que Deus está mandando. Mas hoje é caçar versículo de prosperidade, versículo de profecia, aí se torna que a profecia seja dele, a profecia já é a própria palavra de Deus. E como é que pode? Eu vou profetizar, que eu vou profetizar na sua vida. Eu vou dar aqui. Não, a palavra de Deus já está profetizando. Você quer subir na vida? Busca. Tenha fé em Deus, creia. Pede direção a Deus, pede ensinamento a Deus. Você cresce. Isso é uma profecia. Não eu chegar a dizer, eu vou profetizar aqui da igreja, que eu estou vendo gente aqui, gente assim. Não, de jeito nenhum, não faça isso não. De jeito nenhum. Amém? Eu gostaria que todo mundo, quando eu pregasse na igreja, se agradasse da pregação. Porque eu estou fazendo a pregação em cima, desculpa, na leitura de Deus, na palavra de Deus vivo. Não é minha, a palavra é de Deus. Agora, se alguém não gosta quando você fala um versículo, que na verdade é um tipinho de chamar a atenção, aquela pessoa sempre fala, parece que o pastor, o apóstolo, o bispo, sei lá quem, falou comigo. Eu não sei o que, parece que foi comigo. Não, se eu estiver errado, quando a palavra vier para mim, eu digo, glória a Deus, estou precisando me corrigir aqui. Eu agradeço a Deus pela palavra. Não fico criticando porque parece que foi direta para mim, não sei o quê. Não. Tá? Agora aqui para finalizar essa mensagem, o que a Bíblia diz sobre o crescimento da igreja, eu vou ler essa última parte aqui, tá? Presta bem atenção como Deus está falando. Olha, finalmente, a descrição de uma igreja vive em crescimento. Bem é encontrada em Atos dos Apóstolos 42, 27. Essa passagem afirma que os crentes perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Entendeu o que estão dizendo? A doutrina dos apóstolos, porque ele falava a própria palavra de Deus e vivia em comunhão com Deus. A doutrina dos apóstolos, né? Então, o apóstolo está falando a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Não é uma doutrina minha, é uma palavra minha. É Deus.
o apóstolo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Será que o partir do pão que está representando é todos nós numa corrente de união, todos nós orando um pelo outro, tá? O pão é esse, vamos dividir esse pão, tá? Que é uma oração, que é o clamor, todo mundo junto, um querendo o bem do outro querendo o bem do outro, em perfeita união, senão não há crescimento. Aí diz assim, logo após, ela diz que eles estavam servindo uns aos outros, juntando aqueles que precisam vir a conhecer o Senhor. E acrescentava-lhe-se o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando essas coisas estão presentes, a igreja vai experimentar de crescimento espiritual, quer ou seus números cresça ou não. Você quer que o número de sua igreja cresça ou não? Crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? Dar toda a liberdade, abrir nossos corações para Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso que é importante. A igreja cresce porque ela tem o nome de Deus forte, de Jesus Cristo habitando lá dentro, o Espírito Santo habitando em nossos corações. Uma igreja viva, uma igreja acordada, uma igreja esperta, pronta, levantada para servir o Senhor. Aí você vê crescimento. Tá bom, meu povo? Deus abençoe cada um. Sou após João Dourado, sou Tapuceira da Serra. Qualquer novidade que tiver, pode falar comigo. Do que eu puder, do que eu aprendi, o que eu puder ensinar, eu ensino. O que eu puder responder, responda. Mas que Deus dê doutrina dentro da igreja. Que nós vivemos a doutrina de Deus e Jesus Espírito Santo. Que nós vivemos a palavra de Deus para nós crescer espiritualmente. E a igreja crescer junto com nós. Mas tem que ter dentro da igreja paz, união, um pelo outro, oração, glorificação, santificação. Aí é uma igreja que semeia a palavra de Deus com verdade. Ela cresce. Cresce cada dia mais e agrada a Deus. Amém. Que Deus abençoe tudo. Tenha um resto de tarde, uma noite abençoada, um fim de semana abençoado para cada pessoa. Que Deus abençoe cada ser humano. Esteja onde estiver, Senhor. Leva a tua glória, tua misericórdia, tua cura e tua libertação. Abrandando os corações pesados, abrindo os corações fechados para o Senhor trabalhar. Dá espaço para Deus Jesus Cristo trabalhar em seu coração. Essa é a igreja que Deus quer. Um coração aberto para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. Dia a dia, ela só pode crescer. Não vamos importar com o tamanho da igreja. Vamos apostar na igreja vertical, que é a igreja que sobe. Amém? Fica todos com Deus. Que Deus nos abençoe.